porque eu só largo isso daqui o dia que eu for campeão. E aí, meus brodinhos da internet, tudo bem? Começando mais um Cheio de Leriado. Você viu aí no off, né, que eu tava falando que eu vou entrevistar aí um campeão olímpico, mas não é qualquer campeão olímpico. É o cara que fez o último ponto do primeiro título da seleção brasileira masculina de vôlei numa Olimpíada. Marcelo Negrão, tudo bem? Aí, gostou da apresentação aí, rapaz? Empolgante, né? Já começamos bem. Aí, rapaz, começamos bem. Desgraçado, tô suando aqui pra caramba. Olha aí. Vamos lá, né? É mais quente onde? Fortaleza ou Recife? Fortaleza, né, cara? Recife ainda tem uma temperaturazinha amena, né? Falei de Recife, vamos aproveitar para falar daquele início lá do Marcelo Negrão. Eu já vi aí, já fiz aquelas minhas pesquisas, né? Você começou observando seu pai jogando, não foi isso, Marcelo? Bom, então, na verdade é assim, o meu pai ele foi jogador de basquete na adolescência, jogou inclusive pelo Palmeiras, mas naquela época não se pagava, né? Então o esporte era muito no amor, na amizade, e o meu avô obrigou ele a trabalhar e ter uma profissão e ele se tornou engenheiro mecânico. Muito bem. Conheceu a minha mãe, se casaram, eu nasci em São Paulo. E com 3 anos de idade, o meu pai, ele teve eu com 3 anos, meu pai teve uma proposta de trabalho para ir morar em Recife, né? E ele aceitou, claro, ia dar com melhores condições para a família. Só que ele sempre ficou com aquele negócio de fazer uma atividade física, fazer um esporte, e ele quis buscar o basquete. Só que Recife, cidade de praia, só tem o vôlei de praia, e ele começou a jogar vôlei de praia. E como ele viu, já tinha experiência de caras grandes, tal, e quando ele viu que eu já estava crescendo, né, já tinha uma altura já de um homem praticamente, com 10 anos, ele falou, pô, esse cara vai ser alto, eu vou levar ele para o esporte. E ele começou a me levar para o vôlei de praia. E quando chegava lá na areia, ele acabava o jogo dos coroas, lá que era geralmente quartetinho, 4 contra 4, e eu ficava lá só assistindo o meu pai, mas eu já estava inserido naquele meio, ele ficava naquela resenha, né? Olhando, tal, dando risada, aquela palhaçada, aquela brincadeira, tal. Mas eu já estava começando a me entrosar com os caras. Aí um belo dia, um jogador lá, um adulto faltou, e meu pai, Marcelo, vem completar o time aqui. E eu comecei a jogar ali. E eu fui gostando e fui indo bem, os adultos, porque o medo quando você é criança é comprometer o esquema do jogo, né? E eu não estava comprometendo, eles foram gostando. E aí eu meio que passei no conceito deles ali e deixaram eu começar a brincar, começar a jogar. Deram alvará ali, o Marcelo Negrão é deram bom. Alvará e eu comecei a jogar. E aí o que aconteceu? Aí um belo dia, tem um colégio que existe até hoje, chama Colégio Boa Viagem. Esse colégio participa dos jogos escolares e é tido como uma base muito forte no esporte. O técnico, que infelizmente é faleceu há uns 2 anos atrás, ele me viu jogando e falou, quem é aquele garoto ali? Ah, é o Marcelo, filho do Negrão. Eu quero falar com ele. Aí falou comigo, você não quer ir pro colégio? Se você passar na peneira do colégio, no teste, a gente te dá uma bolsa de estudo. Eu falei, qual colégio? Colégio Boa Viagem. Um colégio de estudo excepcional. Aí eu falei, caramba, né? Falei com meu pai, o quê? Vamos embora fazer esse teste. Aí eu cheguei lá, fiz o teste, passei no teste, fui aprovado e comecei a jogar torneios de escola contra escola. Nosso time foi campeão colegial. Do campeão colegial existe o quê? A seleção, que eu acho que existe até hoje, dos melhores do estado. E eu fui representando o estado de Pernambuco para jogar estado contra estado. Nessa de jogar estado contra estado, um técnico de um clube que também já não existe, o clube existe, mas o time não existe mais, chamado Banespa, onde dava condição de time profissional e as categorias de base. Uma casa, escola, uma graninha por mês para o garoto se manter. Me viu jogando e falou, pô, acho que você tem futuro, você não quer ir para o Banespa, em São Paulo? Aí eu fiquei maluco com aquela proposta. Já era o primeiro contrato aí, né? Aí como funciona? Você vai para lá, tem uma casa dos atletas, vamos te dar escola, vamos te pagar um saláriozinho por mês, tal, e você vai, dependendo do seu rendimento, subindo de categoria até um dia se tornar um adulto profissional. Topa. Aí eu falei isso pro meu pai, chegou o momento, é agora, cara. Ele te apoiou sempre no esporte? Sempre. Isso eu tava com 13 anos. Aí ele falou, olha, vai embora, cara, é a sua chance. Aqui em Recife realmente a coisa é reduzida, pequena, não tem nada, mas agora chegou aquele grande sonho que você tanto queria. Uma oportunidade de um dia ser um profissional. E eu fui para São Paulo. E aí morei na casa do atleta com o Giovanni. Giovanni, além de ser meu amigo como campeão olímpico, eu conheci ele desde os 3 anos de idade, cara. Desculpa, Marcelo. É muita gente. Tem uma história muito engraçada que eu pesquisando aí sobre sua vida, que o Giovanni, ele ficava namorando com a ex-esposa pelo telefone e você ficava de segurança ali, né? Isso é verdade. Então tu tem uma resenha com o Giovanni, cara. Eu conheço o Giovanni há muitos anos,
sei todas as histórias dele. Agora, lógico que não, né? Agora, enfim, casado, cada um com seus filhos. A gente perde esse contato íntimo assim, mas, cara, olha, ficava lá e ele falava, Marcelo, fica aqui, porque na época era o telefone, orelhão, né? Não tinha celular. Pô, fica aqui, porque ele ficava, ó, horas, e eu ficava sentado ali, ó, na rua, esperando ele, no meio-fio, esperando ele, eu vendo ele namorando. O cara, parecia que ele abraçava o orelhão de saudade da mulher. Meu amigo, eu via cada coisa, cara, é melhor nem falar. Mas, enfim. E aí eu comecei, né, nessa casa do atleta, fui despontando, fui me preparando cada vez mais, fui crescendo de categoria, até que com 15, 16 anos já me tornar um jogador profissional. E aí, do profissional, 1991, 92 Sim. veio, Olimpíadas e, cara, de Barcelona, com 17 anos convocado para a seleção. Cara, com 17. Foi em 89, eu tinha 17, fui convocado para a seleção, fiz 18 anos jogando o Mundial de 90 pela seleção brasileira. Tinha 19 na Olimpíada. E com 19 anos na Olimpíada. Mas eu entrei na seleção profissional com 17. Então foi uma ascensão assim, muito rápida, onde eu tive os melhores treinadores, foi o Bebeto de Freitas, o Jorjão, principalmente o Bebeto de Freitas, que ensinou a todos, ensinou o Zé Roberto, ensinou o Bernardinho. Eu, como atleta, vi esses caras se tornando treinadores. Depois eles... O Zé foi teu treinador, O Zé né? foi meu treinador, mas eu cheguei a jogar contra o Zé ainda. Foi? Então, cara, tem muita história, Porque ele era novo também, ele tinha uns 32 anos, né? 32 anos, 33, quando ele foi campeão olímpico, cara. Era um cara novo. Muito novo. Era um cara novo, cara. Aí, mas enfim, é isso, cara. Esse foi o meu começo. Do começo, é isso. Mas do começo foi meteórico, assim, tipo, foi. 13, 14, 15, profissional e seleção 17 anos, 19 anos, Olimpíadas. A seleção brasileira de vôlei tinha ganhado a prata, né? Sim, aquela sim. geração de prata que abriu ali. Foi importante a geração de prata para vocês, não foi? A geração de prata, ela empolgou a minha geração, né? Porque eu vi esses caras jogando. No começo de carreira, eu tinha um sonho de ser como eles. Ainda consegui jogar com alguns deles, como Montanara, Mauri, Léo. Ainda peguei eles jogando, joguei contra Xandol, William, joguei contra o Renan. Então eu joguei contra essa geração de prata aí que realmente impulsionou a minha geração, né? A um dia se tornar um jogador de voleibol, assim como a minha geração campeã olímpica impulsionou muitos jogadores aí, que eu cheguei a jogar também no mesmo time, cheguei a jogar na seleção também e em reuniões e bate-papo, os caras falam, só tô aqui hoje porque eu vi você jogar e tal. Cara, que assim que funciona. E a Olimpíada ali, os Jogos Olímpicos, não foram fáceis, né? No grupo tinha o finalista, a Holanda, né? Vocês enfrentaram, ganharam. Tinha a seleção cubana, cara, que eu lembro na década de 90, a seleção cubana era a seleção de vôlei. Tanto masculino como feminino, né? Como foi isso, essas fases, assim, até chegar à final? Sim, o nosso time era um time muito novo. Era um time ainda de experiência. Era um time ainda de... Você não tinha aquela pressão de ganhar? Não, nenhuma. Recém-formado, a gente estava indo... Primeiro a gente estava conhecendo o mundo, porque você jogar pela seleção na época, né? Viajava o mundo inteiro. Tava sempre... Não é como hoje, né? Que é um pouco mais fácil, mas você ir para a Europa era muito caro. Então quando você ia para a Europa, você ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses. Já ia e já ficava jogando contra várias equipes, fazendo excursão. Então, cara, ir para a seleção brasileira, além disso tudo, de jogar pela seleção, você conhecia o mundo. Então era uma coisa muito boa, né? Enfim, e aí a gente não tinha expectativa nenhuma, nosso time perdia para todo mundo, essa é a realidade. A gente era um time muito novo, eu com 19 anos, então imagina, tanto o corpo como a mente, recém-formando ainda, como um adulto. Ia jogar contra Cuba, já homens formados, Itália, Rússia, Holanda, Estados Unidos, equipes já formadas, tanto fisicamente como mentalmente. Mais experientes, né? Mais experientes, homens, campeões olímpicos, campeões mundiais. E o nosso time nunca ganhou nada. Nada, cara. Então, assim, aquela Olimpíada foi uma Olimpíada de surpresa muito grande para todo mundo. Foi uma Olimpíada de união muito grande, porque ali a gente demonstrou para o mundo que, pelo menos aos brasileiros, que a gente precisa ser sempre muito unido se a gente quer ganhar alguma coisa, porque era um time que eu não conseguia ganhar sozinho. Eu precisava de um bom levantamento, de uma boa recepção, de um bom bloqueio, de uma boa defesa, o tempo inteiro todo mundo junto. Então isso aí demonstrou que o nosso voleibol precisa disso. Né? E era uma equipe boa, né? Era Giovanni, Maurício. Então a gente tinha amizade, a gente tinha o respeito, o carinho e a gente se empolgava em ver o outro jogar bem. Importante. Isso era uma coisa importante. Então, tudo que eu ganhei é uma coisa que eu sempre bato muito, né? Tudo que eu consegui ganhar, os títulos que eu consegui vencer, foram em times que eu joguei onde o time ficava uma coisa só. Bem unido, onde todo mundo era bem unido, onde todo mundo se ajudava. Caso contrário,
Eu nunca vi um time de vôlei ganhar alguma coisa se não tivesse união. Nunca. E foi o que aconteceu em 92. Lógico. Em 92 eu achei um negócio interessante, eu pesquisando ali, o dedo do treinador Zé Roberto, que ele te tirou ali, tu era ponteiro, né? Sim. E te colocou pra jogar no meio, parece Sim. que bagunçou aí a cabeça dos adversários, uma competiçãozinha rápida que não conseguiu marcar. Então, aquilo que eu te falei, na verdade o time unido e a aceitação. Né? É muito difícil você pegar um atleta hoje que faz uma determinada posição e mudar. Primeiro, é difícil você encontrar e depois o cara aceitar fazer. Né? E como eu te falei, naquele clima ali, naquele ambiente, eu aceitei de boa. Falei, poxa Zé, não tem problema, se é para ajudar a seleção, eu vou ajudar, eu vou me empenhar, eu vou treinar a mais aqui. Treinava o que tinha que treinar e treinava a mais numa posição diferente para poder desempenhar bem feito. Né? E aconteceu isso, foi uma grande sacada do Zé. Ele conseguiu colocar um ataque, porque na época eu era um dos melhores atacantes, então ele conseguiu colocar um ataque. Ele conseguiu colocar 3 bons recepcionistas, que eram o Tandy, o Carlão e o Giovani juntos, quando num time só se jogam 2. Né? Então o Carlão também teve uma passagem dele que ele também aceitou e fazer o meio Todo também. mundo se sacrificou Todo taticamente. mundo se sacrificou praticamente para que aquilo tudo acontecesse. Não foi uma coisa por um acaso. Teve a união e teve a aceitação, que é o mais difícil de um grupo. Eu hoje, como técnico, você fazer o grupo ou um jogador ou outro jogador abrir um pouco mão, né, do seu espaço para dar um espaço para todo mundo sair ganhando. É a maior missão hoje do técnico. E saindo daquela Olimpíada de 92, eu vi que só o Brasil, em geral, só conseguiu 3 medalhas naquele ano. Foi no judô, Sim. na natação Sim. e vocês. Então, Sim. foi uma coisa rara, assim, que vocês chegaram a conquistar no Brasil, né, cara? É verdade. Aí, Não, aquilo ali foi fantástico, né? Foi fantástico pra você. Foi fantástico. Foi um momento histórico, né? Eu lembro de que a gente chegando já em São Paulo, o avião, quando desceu, não deixaram nem a gente desembarcar, já fomos dali direto para carro de bombeiro. Cara, foi uma coisa sensacional. E cada um onde chegava na sua cidade era desfile em carro de bombeiro. Cara, foi. Final de Copa do Mundo. Foi uma coisa incrível, velho. Incrível, incrível. Correndo um pouquinho mais, Itália. Você foi jogar no país, vamos dizer assim, se o Brasil é o país do futebol, Sim, a sim. Itália pode ser o país do vôlei, vamos dizer assim. Porque É os muito melhores forte, jogam lá, né? E na sua época os melhores estavam lá. Ainda hoje, né? Ainda hoje. Hoje também, né? Ainda hoje é a mesma coisa. É o campeonato mais forte do mundo. É o campeonato onde você encontra os melhores jogadores de cada time no mundo, tá no mesmo time. Então, meu amigo, é pancada atrás de pancada, os melhores. Se você tem um cubano bom, aí você tem um brasileiro bom, aí você tem um americano bom, os caras contratam os mesmos jogadores e botam tudo no mesmo time. Comparando com Meu o futebol, amigo, como se fosse os times da Europa, Champions contratando os League melhores. ali, mas você imagina, não tem o All-Star, de repente? Sim. Pega um All-Star do melhor da Champions League no futebol, coloca tudo no mesmo time. É o que acontece no campeonato italiano. Você pega o melhor cubano, o melhor americano e quem puder pagar mais é que contrata os melhores e leva para o melhor time. Ou seja, são times ricos, muito ricos, que levam geralmente os melhores de todos os times de cada posição. É uma competitividade enorme, é muito difícil, que inclusive entre nós, jogadores, tem um acordo, não um acordo, mas tem um dizer que é o seguinte: você ser campeão olímpico, pô, show de bola, legal, mas você ser campeão italiano, aí você é bom. Porque você está jogando no melhor campeonato do mundo, sem falar a língua do cara que está do teu lado, e vocês todos juntos conseguiram ganhar o melhor campeonato, aí você é bom. E eu consegui, inclusive eu tenho um recorde, foram 74 pontos numa única partida. Você imagina hoje levando ao tie break, que cada ponto vale ponto, quase um jogo todo. Quase um jogo todo, hein? Só de pontuação do Marcelo. Só de pontuação, 74. Eu tenho uma plaquinha guardada lá em casa, e um dia se precisar eu mostro. Isso aí saiu no Guinness também. Caramba! E saiu no Guinness também. É porque naquela época também tinha a questão da vantagem. Então né? eu atacava muita bola, mas você imagina, se 74 eu botei no chão, quantas eu não bati, pude ter tomado bloqueio, errei, bati pra fora. Num jogo era mais só de botar 100, pro cara, Marcelo. mais de 100 bolas. Hoje o melhor atacante se faz 30, 40, que chegaram a 40, é muito. Imagina, eu fiz quase que o dobro. Marcelo, e essa transição aí que eu acho que é difícil. Parar de jogar, se dedicar a outra carreira, outra categoria na carreira. Como foi essa transição? Porque tu chegou aí pra TV também, né, Marcelo? Sim, eu trabalhei um tempo na TV como comentarista, eu moro em São Paulo, né, morava, porque agora estou morando aqui, né, mas morava em São Paulo, no Morumbi, trabalhava na Band, eu tive um contrato muito bacana na Band, um tempo muito bom, que me ajudou demais, que eu era comentarista e tinha um programa de vôlei lá. E a gente entrevistava tudo quanto era jogador, diretor, técnico, de todos os times, masculino e feminino, do Brasil.
nesse programa. Era, se não me engano, toda quarta ou quinta-feira, chamava Roda de Vôlei. Era muito bacana, era o único programa que falava só de voleibol, né? E durou quase que 10 anos, tanto a parte de comentários como o programa lá, né? Então foi uma coisa muito, muito bacana. Por conta da pandemia, aquela coisa toda acabou terminando, né? Eu fazia muita palestra para o Banco do Brasil também, acabou as palestras porque não podia aglomerar. Como não podia aglomerar, acabaram-se os campeonatos, lembra? Deu uma pausa e aí foi acabando tudo, né? Quando acabou tudo, meu amigo, eu precisava sobreviver, né? Aonde é que eu vou sobreviver? O feijãozinho das crianças tem que estar garantido. O que eu sei fazer da minha vida? Eu sei voleibol, então, pô, vamos estudar voleibol. E aí eu me tornei técnico, comecei, foi no SESI. Comecei do Mirim, da categoria de baixo, do Mirim infantil, juvenil, time profissional. E já é o 3º ano já como técnico de time profissional já. Mas é difícil, é muito difícil. Hoje está no Rede Cuca. Hoje estou aqui no Rede Cuca, uma experiência sensacional. O Rede Cuca, para quem não sabe, aqui em Fortaleza, não é só o voleibol, é uma instituição que cuida de tudo quanto é a área de educação, muita gente, tudo de graça, ensina tudo que você pode imaginar, novas profissões, agora estão tendo cursos de novas profissões. Cara, é um lugar fantástico, fantástico, tudo de graça, então a comunidade realmente é um lugar que tinha que ser divulgado para fora do país e até para outros estados, porque muita gente não sabe. Eu estava em São Paulo e eu não sabia o que era Rede Cuca, agora sabendo o que é, meu Deus do céu, cara, isso aqui é fantástico. E agora trabalhando com o voleibol, que é um projeto novo, é um projeto recém-formado. A gente está tendo a experiência de jogar a Superliga agora a convite da CBV, né? Então, assim, o time está sendo recém-formado, a estrutura está sendo montada, foi tudo muito às pressas, para futuramente a gente, né, começar a fazer um planejamento para realmente a situação aqui virar de um time campeão, porque eu só largo isso daqui o dia que eu for campeão. Olha aí, temos a promessa do Marcelo Negrão, só larga se for o time campeão. Pronto, campeão. Tá certo. Para finalizar, é um blocozinho que a gente faz de bate e volta. Eu pergunto uma coisa, você fala sobre uma pessoa, enfim, ou algo que você gosta, certo? Vamos embora. Vamos lá. Na sua vida aí como jogador, como atleta, como treinador, nessa vida de voleibol, você fez várias amizades, né? Sim. Mas me diga um nome de um amigo que você fez, que é brother até hoje, que é fechamento seu. Ele não é conhecido do vôlei, ele foi jogador de vôlei também, chama Gilvan Vilaça. É um cara sensacional, um cara que a gente conversa de tudo. Hoje é empresário também, mas foi jogador a nível profissional também, mas já parou de jogar há muito tempo e a gente está sempre conversando. Foi o seu grande amigo não é ninguém conhecido do meio, mas do meio do voleibol. Do meio do voleibol a galera conhece. Daquela época de 92 das Olimpíadas, o mais engraçado do elenco? É o Tandy, sem dúvida. Sem dúvida o Tandy, né? Ele animava tudo. Ele tinha uma novela que chamava Que Rei Sou Eu. E o apelido dele era Corcorã, porque na novela Que Rei Sou Eu tinha o bobo da corte, aquele cara que fazia palhaçada. Cara, o Tandy era o mais palhaço de todos, ele era o mais engraçado de todos. Cara. Melhor treinador que você participou do elenco ali, o melhor treinador da sua vida? Bebeto de Freitas. Bebeto de Freitas. Ele foi muito importante na sua vida. Foi, na minha, de todos os técnicos que existem até hoje. Foi o melhor de todos. Melhor time que você enfrentou, jogou contra? Velho, eu joguei contra um time que foi a final na Itália. O time tinha simplesmente o titular da seleção italiana, oposto. Três titulares da seleção italiana, titular da seleção americana, tinha o Tandy do outro lado também, era o Mediolano. E foi numa final Sisley e Mediolano. Era um time fantástico, sensacional. E hoje agora como treinador, né? O que você olhando para trás na sua carreira, o que faltou, se é que faltou alguma coisa, que você acha assim, não, uma conquista, eu poderia ter conquistado aquilo ali, que te fez falta, ou se não tem falta nenhuma? Nada, cara, graças a Deus eu posso dizer com orgulho que todos os campeonatos que eu participei, todos que existem no mundo, os mais importantes, graças a Deus eu ganhei. Negrão. Todos, cara, todos. E sua projeção para o futuro, o que você espera assim como cara, treinador? eu espero, sinceramente, eu não gosto de pensar muito no futuro, porque toda vez que eu penso dá errado, velho. Toda vez que eu falo, daqui a uns anos não acontece, é tudo o contrário. Mas se der certo, se a coisa acontecer do jeito que está, aquilo que eu te falei, eu pretendo sair daqui um dia para ir para outro clube, mas depois que eu deixar o caneco. Esse é o meu maior objetivo, é minha projeção para o futuro, ficar aqui durante muito tempo, arrumar a casa, arrumar o que é um voleibol profissional,
colocar a Rede Cuca a nível internacional, porque todos aqueles meus amigos que jogavam comigo hoje são treinadores ou dirigentes em outros países. E a gente está sempre tendo contato. Então, levar o Cuca para fazer amistosos internacionais, levar o Cuca para jogar fora, trazer times internacionais para vir para cá, fazer com que o voleibol daqui cresça, seja gigante, aí eu vou estar feliz, aí eu sigo o meu caminho. Esse é o meu objetivo para o futuro. Marcelo, obrigado. Valeu, você é velho. uma simpatia. Obrigado. E galera, olha, é o seguinte, eu vou deixar só um pouquinho profissional agora, porque nesse final agora eu lembrei muito da minha mãe, me chamando para assistir vôlei e dizendo assim, olha, acompanha esse time aqui. Ah, que bacana. E eu olhava muito o Marcelo, cara, eu tô meio emocionado, mas acontece, eu tô saindo um pouco do profissional. Marcelo, foi um prazer demais. Obrigado. Prazer e satisfação. Conte comigo, o pessoal da Rede Cuca, tá todo mundo aí à disposição, a hora que quiser, quando quiser. Quiser filmar os treinos, quiser entrevistar os atletas, porque na minha opinião agora é o seguinte, os artistas são eles. Eles é que fazem o espetáculo, né? A gente fica só nos bastidores, né? Eu aprendi isso há muito tempo, o Zé Roberto sempre falava isso, que quem é o artista, quem tem que dar entrevista, quem tem que são os atletas. A gente fica nos bastidores agora. Mas enfim, eu agradeço demais pela oportunidade. E a Rede ANC vai estar sim acompanhando a Rede Cuca em todos os campeonatos, todos os jogos, sempre noticiando. A Rede Cuca é fechamento nosso e o Cheio de Leriado completa mais um episódio com essa lenda do esporte. Valeu, galera! Valeu, galera! Mais uma aí! Valeu.